E a Latam Airlines ainda não se manifestou após a notificação do Procon paulistano sobre a restrição ao uso dos sanitários localizados na parte dianteira das aeronaves. A prática, que foi até apelidada, de banheiro premium, vinha sendo adotada naqueles voos operados por aviões de corredor único. Mas para o uso, uma taxa adicional seria cobrada. A notificação do Procon pede que a empresa detalhe a justificativa técnica, a justificativa operacional também para essa restrição. E sobre este assunto a gente conversa agora com Ângelo Pascoini, especialista em Direito de Aviação e Legislação. Doutor Ângelo, obrigada, por nos atender. Bom dia. Obrigado, bom dia. E aí, doutor, pegando essa regra que foi colocada pela Latam, claro que a empresa justificou, deu ali a entender que aqueles passageiros que pagam uma tarifa um pouco maior, aquelas primeiras cadeiras da aeronave, teriam acesso a esse banheiro de forma mais restrita, não compartilhando ele com outros passageiros. Mas do ponto de vista de defesa do consumidor, isso pode ser feito, Veja, a ANAC permite que isso seja feito porque quando o cliente paga por um assento premium, ele tem o acesso ao assento premium, que são os assentos dianteiros, e aqueles banheiros são utilizados por essa categoria. A ANAC permite essa cobrança diferenciada e não é só para o banheiro, para o embarque, para o desembarque, para pegar as malas e etc. Mas a ANAC também restringe a questão operacional da aeronave. Então, assim, se tiver um entupimento do banheiro traseiro ou se tiver um grande uso do banheiro, uma fila grande, tem as quantidades que a ANAC estabelece. Então, assim, em tese, não é ilegal essa cobrança porque o cliente está pagando por um serviço adicional que está sendo oferecido pela companhia. Ao meu ver, isso não fere o Código de Defesa do Consumidor, não. É desagradável, porque às vezes lá atrás tem mais fila, são mais passageiros para usar o único banheiro, ou dois, dependendo da aeronave, mas infelizmente é a condição do serviço oferecido, e se o cliente quiser usar mais, ele pode pagar pelo serviço extra, assim como o embarque prioritário. Neste caso, até o Procon coloca em um ponto ali das explicações que devem ser dadas pela Latam, a quantidade de passageiros, a logística para que se houvesse essa separação. Na tua avaliação, o que baseia esse pedido do Procon? Olha, eu não sei a base do pedido do Procon, mas operacionalmente o mercado de aviação funciona da mesma forma no mundo inteiro. Isso é muito comum. Então, assim, a aeronave ela já é feita nas especificações, inclusive as cabines premium de voos nacionais ou de voos mais curtos, feitos por aeronaves menores. A Latam utiliza muito o A320, 321, ele é balizado de engenharia para que ele ofereça o serviço para todos os passageiros. Então, não me parece uma justificativa técnica muito plausível. Eu tenho muito apreço pelo Procon, mas nesse sentido não me vê muita razoabilidade, não. Comentários de alguns consumidores, enfim, até debatendo este assunto um pouquinho mais cedo. Se a gente for pegar como base essa separação do banheiro, a gente teria que avaliar também várias outras questões, Lá no embarque a gente tem a separação de passageiros com uma específica bandeira de cartão, para aqueles que são idosos, para aqueles que têm condições específicas de saúde. Então, assim, na aviação a gente já observa esses grupos sendo divididos, A atuação ou a separação do banheiro ou até essa divisão, não estaria contrário de todas as políticas aí de prioridade que as próprias companhias já exercem há muitos anos. Claro, exatamente. Você tocou muito bem nesse assunto. O embarque prioritário, hoje você já tem por lei o embarque da prioridade. São prioridades por lei. Quando você coloca isso na fila, todos os usuários de aviação já veem isso. Tem uma fila enorme de pessoas que são prioridade por lei. Depois você tem os Premium, Black Signature, que são benefícios da companhia. Veja, a companhia não está preterindo os demais consumidores, ela está dando benefício a clientes que são de programa de fidelidade, que são clientes leais ou que têm prioridade por lei. Então, é a lei. O consumidor ele fica chateado porque ele está comprando o serviço na classe normal ou na classe ordinária, enfim, o serviço padrão, e o serviço padrão envolve o uso do banheiro lá atrás, uma vez que a companhia oferece o serviço premium. E isso aqui no Brasil, Thalita, se a gente for analisar, ainda ocorre numa menor diferença. Na Ásia, onde as companhias aéreas são muito mais evoluídas e têm serviço muito mais premium, tem andares, por exemplo, que quando a gente voa de Emirates, de Singapura, você não pode subir no andar das outras classes, porque é um serviço diferenciado. Não é um detrimento do cliente que está usando a tarifa padrão.
É até importante a gente ressaltar isso, porque quando se fala em restrição, logo vem a palavra divisão e, posteriormente, aquela palavra de... Tá, será que eu estou sendo aqui diminuído? Será que eu não estou tendo o meu direito respeitado? Então, as tarifas, elas já te mostram isso lá quando você vai comprar a sua passagem, você também já paga por esses serviços mais individualizados e mais específicos, né, doutor? Até importante a gente colocar isso para que isso agora não gere essa série de questionamentos judiciais. Claro que a Latam vai responder de forma muito técnica ao que foi colocado pelo PROCON, mas o passageiro já fica nessa discussão. Bom, então eu vou ser discriminado? Eu que estou pagando a minha tarifa básica, vou ficar... aquém dos serviços oferecidos pela empresa? Claro, a Latam é uma companhia seríssima que a gente admira muito. Sou usuário da Latam, assim como das outras companhias, e ela tem muitos argumentos técnicos para responder. E a Latam tem um serviço de qualidade de excelência, ela opera no mundo todo e ela segue os padrões, ela está em compliance com os padrões de aviação internacionais. Além de ser um serviço de qualidade muito grande. Então, assim, a Latam não está discriminando o passageiro, como eu disse. Ela e todas as outras companhias têm o direito de oferecer um serviço diferenciado para o seu cliente. Por exemplo, quando você pega a executiva ou business da Emirates, eles te buscam em casa, eles te levam, eles te colocam em prioridade no aeroporto. E eu também concordo, por exemplo, eu uso muito a Latam, quando você vai comprar o serviço, lá tem a descrição exatamente, inclusive de bagagem, de prioridade, de escolha de assento. Eu não vejo como uma ausência de informação do Grupo Latam, não. Ao contrário, eu acho que está muito bem explicado para os consumidores entenderem. É claro que quando a gente está usando uma tarifa padrão e a gente tem outras tarifas que oferecem serviços superiores, a gente se sente abaixo porque os outros serviços são superiores, mas não significa que a companhia está rebaixando o usuário que está usando o serviço padrão. É importante a gente deixar tudo bem claro, né, doutor Ângelo, porque recentemente a gente conferiu aquela discussão sobre a bagagem, a possibilidade de cobrança na bagagem de mão, aquela bagagem que hoje a gente tem gratuidade em voos aqui no Brasil. Além disso, outras ações que são geradas. Tivemos recentemente a decisão do ministro Dias Toffoli suspendendo essas ações que envolvem companhias aéreas, e aí por vários motivos, né, atraso, cancelamento de voo, porque ficou aquela discussão de qual código se aplicaria, se o Código de Defesa do Consumidor ou se o Código aeronáutico, né, se eu não me engano, assim, o senhor pode me corrigir. Sim. E essa relação ela tem que ser mais afinada, né? Hoje a gente observa ainda no cenário brasileiro uma dificuldade de comunicação entre as companhias e os passageiros e por isso esse número elevado de ações na Justiça. O número de ações na Justiça contra as companhias aéreas no Brasil é altíssimo. Me parece que a estatística, a cada 10 processos contra a companhia aérea, 8 estão no Brasil. Então, assim, 2 estão no resto do mundo. Então, é uma diferença enorme. Mas, se você for analisar por esse lado, quando a companhia coloca uma cobrança e ela está distinguindo o serviço, se você comparar o nosso serviço com outras companhias, eu morei na Inglaterra, utilizei as empresas de low cost muitos anos e ainda utilizo hoje, você paga para emitir um bilhete, se você esse aplicativo, se a sua mala de mão não servir exatamente naquele local, você paga mais, você paga pelo embarque, pelo lugar na fila do embarque. Então, assim, a gente percebe que no mercado maduro, onde o mercado é maduro, o consumidor é maduro, a companhia é madura, isso funciona de uma maneira muito mais fluida, não existem tantas reclamações, mas o consumidor nesse lado, ele quer a menor tarifa pelo menor preço, então ele está disposto a fazer isso, ao contrário do que a gente tem aqui. Perfeito, doutor Ângelo, muito obrigada pelos teus destaques em relação a este assunto. Vamos acompanhar como é que vai ficar essa discussão. Latam até 10 dias, né? A notificação não, o comunicado foi feito na sexta e a partir da notificação, então esse prazo começa a ser contado. Até uma próxima por aqui, viu? Muito obrigada. Obrigado, boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau.